A graça e a paz de Deus ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, 27 de maio, 147 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje e até o final do ano, dia 31 de dezembro, estaremos lendo e compartilhando a Bíblia King James, versão de estudo Roman, na nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu convido você a pegar papel e caneta na sua mão e anotar aí a leitura bíblica do dia de hoje, 27 de maio. Nós vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 1 até capítulo 3, versículo 8. 1 Samuel capítulo 10, do versículo 17 até capítulo 11, versículo 15 e o Salmo 56, ok? Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agora nós vamos meditar na Tua palavra, no nosso devocional diário, usando a Tua Bíblia, a Tua palavra, a Bíblia King James. Nos abençoa na leitura da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos direcione e fale conosco, no nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 8. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazem as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas e as fazem tais coisas, pensas que, fazendo tu, escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas tu as riquezas das benignidade e a paciência e a longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo seus atos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e imortalidade. Mas a indignação e a ira aos contendenciosos, e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra, paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente o judeu e também ao gentio. Porque não há acepção de pessoas para Deus, porque todos os que pecam sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecam na lei serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei, mas fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a consciência e seus pensamentos, ou acusando ou defendendo-os. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo o segredo dos homens, conforme o meu evangelho. Eis que tu és chamado de judeu e descansas na lei e te vanglorias em Deus e conheces a sua vontade e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruídos pela lei. Confia, tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro e não te ensinas a ti mesmo, ou que tu pregas que um homem não deve furtar e tu furtas. Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério e comete adultério. Tu que abominas os ídolos
e tu cometes sacrilégios. Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonra a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a sua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão? E a incircuncisão, que é por natureza cumpre-se a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão o que é exteriormente na carne, mas o judeu o que é no interior, e a circuncisão é no coração, pelo Espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Que vantagem tem o judeu, ou que proveito há na circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque foram confiados os oráculos de Deus. E se algum deles não creram, e a incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados pelas palavras e venças quando forem julgados. Mas se a vossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto para tomar a vingança? Ou eu falo como um homem? De forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou julgado também como um pecador? E por que não dizemos, somos caluniados, reportados, como afirmo o que dizemos? Façamos o mal, para que venha o bem, a condenação dos tais é justa. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17, até capítulo 11, versículo 15. E Samuel convocou o povo para congregar ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu retirarei de Israel do Egito, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos, daquele que vos oprimia. E vós nesse dia rejeitaste o Senhor vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e da vossa tribulação, e disseste a ele, não, mas põe um rei sobre nós agora. Portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos, pelas vossas milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. E quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matri foi tomada, e Saul, filho de Quis, foi tomado. E quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso eles continuaram a consultar o Senhor, e o homem ainda havia de ir para lá. E o Senhor respondeu, eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou em pé no meio do povo, ele não era mais alto, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo, vede, vós, aquele em que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E o povo gritou e disse, Deus salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei e a escreveu em um livro e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para a sua casa. E Saul também foi para a sua casa em Gibeia. E lá ele foi com um grupo de homens cujos corações Deus havia tocado. Porém os filhos de Belial disseram, como este homem nos salvará? E eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes,
porém ele manteve a sua paz. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes disseram a Naás: faz um pacto conosco e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu: com esta condição farei um pacto conosco, que eu possa arrancar dos vossos olhos direitos e lançar isto como um vexame sobre todo Israel. E os anciões de Jabes lhe disseram: dá-nos uma trégua de 7 dias para que possamos enviar mensageiros por todos os termos de Israel. Então, se não houver homem que nos salves, viremos a ti. Então enviaram mensageiros de Gibeia a Saul e contaram as notícias aos ouvidos do povo. E todo o povo ergueu sua voz e chorou. E Saul vinha do campo atrás do rebanho. Disse Saul: o que aflige o povo que eles pranteiam? Contaram a notícia sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul, e ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. Ele tomou uma junta de 2 bois e acordou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel pela mão dos mensageiros, dizendo: quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito dos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. E quando ele os contou em Bezaque, os filhos de Israel eram 300.000, e os filhos de Joá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso os homens de Jabes disseram: amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, de forma que 2 deles não eram deixados juntos. E todo o povo disse a Samuel: quem é aquele que disse: reinará Saul sobre nós? Trazei homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: nenhum homem será levado à morte neste dia, pois o Senhor operou salvação em Israel. Então disse Samuel ao povo: vinde e vamos a Gilgal, e lá renovaremos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de ofertas de paz diante do Senhor, e lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. Salmo 56. Sede misericordioso a mim, ó Deus, porque o homem quer me engolir, sua luta diária me oprime. Meus inimigos querem me engolir diariamente, pois eles são muitos, os que lutam contra mim, ó Altíssimo. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que a carne possa fazer comigo. Todos os dias distorce as minhas palavras, e todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Eles se juntam, se escondem, marcam seus passos, enquanto esperam pela minha alma. Eles escaparão da iniquidade, e na tua ira humilha os povos, ó Deus. Tu contas minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu frasco. Não estão elas no teu livro? Quando eu clamar a ti, então os meus inimigos se voltarão. Disto eu sei, porque Deus é por mim. Em Deus eu louvarei a sua palavra, e ao Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, te renderei louvores a ti. Porque tu livraste a minha alma da morte, não livrará meus pés de cair,
para que eu caminhe diante de Deus à luz dos vivos. E finalizamos assim a leitura do dia de hoje, uma leitura sensacional no livro de Atos, no livro de Juízes, e no livro de 1 Samuel e agora no livro de Salmos. E eu convido você a pegar aquele copo com água e fazer comigo agora a oração da fé. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, nós queremos profetizar sobre a vida do teu filho e da tua filha, dias de bênção, dias de cura, dias de libertação, dias que nenhum mal chegará à sua tenda, nenhum laço vos pegará, nenhum dardo inflamado do maligno, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Senhor, cura o teu filho dessa enfermidade incurável, dá a ele fome e sede da tua palavra. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, nossos líderes, nossas células, tudo aquilo que nos vier à nossa mão, Senhor, venha prosperar para o teu reino. Abençoa a todos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Pegue o seu copo com água e beba. E adicione o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Deixe seu like, seu dislike, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Pastor Antônio Filho no YouTube. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus.